Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Ministério Público do Maranhão quer suspender a lei que autorizou no município de Açailândia o transporte de taxilotação. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, Força Tarefa recupera mais de 195 milhões de débitos tributários. O MPTV está no ar. O problema do transporte público no município de Açailândia já se arrasta há mais de 5 anos. Por isso, a Promotoria de Justiça na comarca encaminhou à Procuradoria-Geral de Justiça uma representação pedindo o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade para suspender a lei que autorizou no município o transporte de taxilotação. Sobre este assunto, eu converso agora com a Promotora de Justiça Camila Gaspar Leite. Olá, promotora. Em outubro do ano passado, a Câmara Municipal regulamentou o serviço de transporte de taxilotação no município. Isso contraria toda a legislação do transporte coletivo? Sim, Dalciana, contraria. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é regulamentada pela Lei 12.587, disciplina, pensa e desenha o transporte através de táxi como uma modalidade de transporte individual. Você vai destinar uma pessoa ou um grupamento de pessoas que vai para o mesmo destino, pagando a contraprestação por isso. É eminentemente individual. E a lei aprovada no final do ano passado em Açailândia disciplinou de maneira contrária. Estabeleceu a figura do táxi compartilhado ou taxilotação, que é aquele táxi que leva até 7 passageiros em rotas pré-determinadas através de uma contraprestação individual para cada um. Qual é a realidade no município, então? Não existe transporte público, não existe transporte coletivo? Somente esses taxilotação é quem faz o transporte dessa população? Pois é um município grande, Açailândia, uma população de mais de 100 mil habitantes. Ela não tem como sobreviver sem transporte público coletivo. A gente tem uma empresa hoje que presta um serviço, mas presta de maneira muito precária, porque ela não consegue competir com o taxilotação, porque o preço das tarifas é equivalente, e as pessoas, por uma questão de conveniência e por uma questão também de hábito, essa realidade é de Açailândia há cerca de 40 anos, elas aderem ao taxilotação, mas não aderem ao ônibus. Então a gente tem uma empresa que a gente não consegue cobrar muita coisa porque ela não arrecada o suficiente para manter um serviço de qualidade, e paralelo a isso a gente tem o taxilotação, que impede que esse serviço se estabeleça de uma forma satisfatória para a população. A lei garante que idosos, pessoas com mais de 65 anos de idade, portadores de deficiência física, tenham gratuidade no transporte público, no transporte coletivo. Nesse caso, essas pessoas estão sendo desassistidas com esse problema lá em Açailândia? Sim, idosos, deficientes, que também têm direito a essa gratuidade, e os estudantes que têm direito à meia passagem também são desassistidos, estão desassistidos. Esse é o grande motivo porque o Ministério Público vem tentando lidar com isso e tentando resolver esse problema já há alguns anos, porque o transporte público coletivo, ele garante a mobilidade, e a mobilidade é um direito fundamental. As pessoas têm direito de se movimentar nas cidades, né? E quando a gente não tem, numa cidade como Açailândia, que é uma cidade de grande porte, um transporte coletivo adequado, a gente está impedindo que essas pessoas tenham acesso a esse direito, que é um direito fundamental. Como a senhora mesmo disse anteriormente, essa é uma luta antiga do Ministério Público, desde 2013, que vem se tentando resolver essa situação. Qual foi o trâmite, qual foi a trajetória, desde quando o Ministério Público identificou esse problema até agora esse pedido à PGJ? Quando chegamos em Açailândia, fomos procurados pela empresa que então prestava o serviço lá, que era a OAM Transportes. Ela nos procurou, já trazendo esse problema da realidade dos táxis de lotação e dizendo que estava prestes a quebrar porque não conseguia arrecadar, porque as pessoas não esperavam o ônibus passar, não pegavam o ônibus, pegavam táxi de lotação. E nós começamos a trabalhar extrajudicialmente isso. Chamamos o poder público, chamamos a Câmara de Vereadores e chamamos os próprios taxistas. Fizemos uma série de audiências públicas, fizemos uma série de reuniões, fizemos um acordo, mais de um acordo inclusive, com a categoria através do sindicato, estabelecendo prazos para que eles se adequassem à legislação, não apenas em relação ao transporte individual, mas também quanto ao estabelecimento de taxímetros, tudo isso para tentar fazer com que o transporte funcionasse da maneira adequada, né? De acordo com o que a lei prevê.
Tentamos tudo isso e não obtivemos êxito. Eles sempre muito resistentes, é uma categoria organizada, é uma categoria forte. Eles são em número grande porque, além disso, tem um costume político em Açailândia de que os prefeitos passam e vão distribuindo, concedendo indiscricionariamente os alvarás, e isso acabou trazendo um cenário em que Açailândia tem muito mais táxis do que precisa ter. E aí os taxistas, para conseguir se manter, eles vão por esse caminho do taxilotação. Então o Ministério Público veio trabalhando isso extrajudicialmente, não conseguiu êxito. Paralelo a isso, nós propusemos uma ação para a contratação. Quando a OAM saiu, deixou a Açailândia, eles abandonaram a Açailândia, nós propusemos uma ação para contratação emergencial e realização de licitação. A ação foi deferida pelo Judiciário, houve essa contratação emergencial, mas essa licitação ainda está pendente para a contratação definitiva. E, além disso, os taxistas permaneceram numa briga com a Câmara de Vereadores, na verdade uma insistência, queda de braço, né? Isso, com a Câmara de Vereadores, para aprovar uma lei para regulamentar o transporte coletivo através de táxi. Eles tentaram em 2017, propuseram uma lei de iniciativa popular com um texto literalmente idêntico a uma lei que tinha sido proposta no município de São Paulo e que foi vetada lá pelo prefeito, pelo então prefeito. Fizeram uma lei igual, né, para disciplinar o táxi compartilhado. Em 2017, nós recomendamos ao prefeito que vetasse, o prefeito atendeu a recomendação e vetou o projeto, o veto foi mantido. Porém, em 2018, eles reapresentaram o mesmo projeto, fizeram apenas poucas modificações e a Câmara aprovou. Nós recomendamos o veto ao prefeito, o prefeito vetou mais uma vez, nós voltamos à Câmara, recomendamos a manutenção do veto e a Câmara não atendeu e afastou o veto do prefeito e promulgou a lei. A lei está em vigência. Imediatamente, nós tivemos que tomar essa medida mais drástica, que foi a representação ao Procurador-Geral de Justiça, que é quem tem atribuição para questionar a inconformidade de uma lei municipal ou estadual em relação à Constituição Estadual. Nós fizemos essa representação e aí o doutor Gonzaga pautou, colocou essa representação dentro do projeto de olho no Ministério Público, de olho na Constituição. Isso, o Ministério Público do Maranhão, inclusive, tem esse programa, né, que combate veementemente as inconstitucionalidades, que é o de olho na Constituição. Esse caso de Açailândia, então, estaria totalmente incluído nesse contexto, né? Tá completamente incluído nesse contexto. Essa lei aprovada, 536, aprovada no final do ano passado, pela Câmara de Vereadores, ela é duplamente inconstitucional. Ela fere princípios tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual. Ela fere a Constituição Federal porque a Constituição Federal diz que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Sim. E aí o município não é a União, e legisla sobre trânsito e transporte. Então, aí há uma ofensa à Constituição Federal. E há também uma ofensa à Constituição Estadual, e aí é que entra o Procurador-Geral de Justiça para questionar isso no Tribunal de Justiça. Há uma ofensa à Constituição Estadual, porque a Constituição Estadual diz que o município pode legislar supletivamente em relação a interesses locais. O que é legislar supletivamente? É complementar o que já existe de legislação a respeito. Se ele pode complementar, ele não pode dizer o contrário. Nesse caso, o município não complementou a legislação que já existe a respeito, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ele disse o contrário, uma vez que a Política Nacional de Mobilidade Urbana diz que o táxi é individual e o município de Açailândia colocou na lei que o táxi é um modelo, um meio de transporte coletivo. Portanto, essa inconstitucionalidade é flagrante, não há dúvidas quanto a ela. E é preciso que essa lei a vigência dela seja efetivamente afastada para que a gente respeite o ordenamento constitucional. Promotor, e qual é agora o próximo passo para tentar resolver esse problema? Pois é, esse projeto de olho na Constituição é um projeto muito feliz da Administração Superior do Ministério Público, na medida em que ele corresponde ao que a Constituição Federal pensou como modelo para o Ministério Público, que é um Ministério Público resolutivo. Sim. É um Ministério Público proativo, que pensa as demandas previamente e tenta solucionar os conflitos sociais dentro do seio da própria sociedade, fora do Poder Judiciário.
né? Ele dialoga com a sociedade e faz com que as instituições da sociedade civil, ele intermedia essa relação entre as instituições da sociedade civil e o poder público no sentido de solucionar os seus conflitos. E essa proposta do programa, eu li o ato que regulamentou e eu vi que realmente tem essa proposta, né? Na medida em que o Ministério Público requereu, né, representou ao Procurador-Geral pela declaração de inconstitucionalidade, pela propositura da ação, e o Procurador-Geral disse assim, não, peraí, vamos primeiro dialogar com os atores, se não surtir efeito, aí eu vou para o Tribunal de Justiça. Então, com base nisso, o Ministério Público, a Administração Superior, agendou uma reunião, que é chamada de reunião de autocomposição, sim, que vai acontecer no dia 12 de abril próximo, às 10 horas, da qual vão participar o Ministério Público, tanto o Dr. Gonzaga quanto eu, representante de Açailândia, o prefeito municipal, o procurador-geral do município e o presidente da Câmara, que são os atores que podem afastar legalmente essa vigência dessa lei, sem que o judiciário precise intervir nisso. Ou seja, mais uma vez o Ministério Público tentando resolver esse problema extrajudicialmente para não ter que parar no tribunal. Né? Exatamente, que é o papel do Ministério Público resolutivo. É o Ministério Público que se afasta do modelo demandista e traz a população, empodera a população para ela mesma resolver seus conflitos. E o Ministério Público do Estado do Maranhão está de parabéns quando toma uma iniciativa dessa. A gente está com esperança de que consiga haver esse engajamento e essa sensibilização para que a gente possa dar à população de Açailândia o que ela merece, que é um transporte público de qualidade. Não é possível que uma cidade grande como Açailândia, desenvolvida, né, que tem muita indústria, as pessoas não consigam se movimentar nela com qualidade, com agilidade, e as pessoas que têm direitos assegurados por serem hipossuficientes não têm os seus direitos garantidos. Promotora de Justiça Camila Gaspar Leite, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, Força Tarefa recupera mais de 195 milhões de débitos tributários. É um instante só. Fruto da atuação conjunta da Força Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal formada pelo Ministério Público do Maranhão e Governo do Estado, foram devolvidos aos cofres públicos, desde o final de 2018 até agora, mais de 195 milhões de reais. Quem conversa conosco sobre este assunto é o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Cláudio Rebelo Correia Alencar. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, Dalciana, o prazer é meu. Promotor, explique um pouco mais a respeito dessa vultuosa quantia que foi devolvida aos cofres públicos, fruto dessa força-tarefa. Pois não. Primeiro, explicar de que são esses débitos. Né? Especificamente, eles são débitos declarados e não pagos referente ao ICMS. Empresários que declararam o valor, mas não efetuaram o pagamento. Havia uma discordância jurisprudencial se isso era fato típico ou não, ou seja, se era crime ou não. Em dezembro do ano passado, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou a jurisprudência nesse aspecto e considerou crime. A partir daí, nós começamos a atuar. A força-tarefa, ela não é específica para esse tema, é de combate à sonegação fiscal como um todo, as diferentes e variadas formas de sonegação fiscal, integrada pela Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público do Estado do Maranhão, através das 4 promotorias regionais, os 4 promotores que atuam nessa matéria em todo o Estado. Então, realizaram uma notificação extrajudicial eletrônica, em que o sistema automaticamente dispara essa notificação para todos os contribuintes daquela situação. E assim foram mais de 35 mil notificações expedidas. Tá? Promotor, 100% foi recuperado desse valor que era sonegado através dessa força-tarefa? Não. Não chegamos ainda nem a 10%. Tá? Um pouco mais de 8% que nós conseguimos recuperar. O valor recuperado só com esta notificação foi de 195 milhões de reais, como você disse no início, e o débito ultrapassava 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, o que equivale a aproximadamente 8,5%
do valor devido foi recuperado, mas apenas com esta notificação. Mas a atuação da força-tarefa não vai parar por aí. Ou seja, se chama a atenção o valor devolvido, que foi de 195 milhões, chama mais ainda a atenção o valor que já vinha sonegado ao longo desse tempo, né? Chega a ser assustador, né? Para nós que não temos um pouco de noção, não somos empresários, não lidamos muito com esse mundo, o valor chega a ser assustador. Inclusive, um dado que pode chamar mais atenção ainda e que nos ajuda a entender melhor esse quadro, é de que as estimativas apontam que a sonegação fiscal causa um dano ao Brasil 7 vezes maior do que o dano causado pela corrupção. Então, nos últimos anos, o Brasil tem aberto os olhos para o combate à corrupção, as instituições têm trabalhado, a sociedade tem cobrado, e assusta os números da corrupção. Mas imagine esses números multiplicados por 7. Então, é esse o tamanho da sonegação fiscal. Então, há muito que ser feito para se trabalhar. E detalhe, esse valor, 1 bilhão e 600 milhões, repriso, é de apenas uma conduta, que é os chamados omissos tributários. Sim. É o que o empresário declara, mas não paga. Imagine as outras condutas. Promotor, como o senhor disse no início da entrevista, foram mais de 37 mil notificações. Desse total, apenas 6.159 contribuintes regularizaram seus débitos. E o que pode acontecer com esses contribuintes que receberam essa notificação, mas que não se regularizaram? Como é que o MP vai lidar com essa situação a partir de agora? Pronto. Agora a atuação ela vai ficar um pouco mais restrita ao Ministério Público. Sim. Essa primeira etapa foi da Força-Tarefa Integrada. A partir de agora, a Secretaria de Estado da Fazenda encaminhou já ao Ministério Público, semana passada, a comunicação formal desses que foram notificados e não pagaram. Não se regularizaram, certo. O Centro de Apoio Operacional, do qual eu sou coordenador, que atua congregadamente com as 4 promotorias regionais, recebeu esse valor, essas notificações, está cadastrando e dividindo entre as 4 regionais, vamos remeter a eles, eles vão instaurar procedimentos administrativos chamados notícia de fato e vão chamar novamente cada um desses empresários para o que a gente chama, a legislação assim determina, a mediação tributária. Tá? Então vão chamar os gestores para informá-los da importância de quitar esses débitos, porque a legislação, ela prevê que no caso de crimes tributários, débitos tributários, que sejam crimes, sim, que nem todo débito é crime, o pagamento até o oferecimento da denúncia extingue a punibilidade. Ou seja, ainda tem um tempo ainda para que esse contribuinte possa se regularizar. Ainda. Então, vai chegar ao Ministério Público, vão notificar, vão ouvir, vão tentar fazer a mediação tributária para que eles efetuem o pagamento. Se efetuarem, arquivo a notícia de fato, extingue o débito, extingue o crime. E se não o fizerem, haverá a denúncia e a partir daí não vai ter mais essa chance. Mesmo que efetue o pagamento, pode ser uma causa de diminuição da pena, mas não de extinção da punibilidade, ou seja, se livrar. Num caso como esse, em que o Ministério Público ofereça a denúncia a esses contribuintes que estão em débito, que tipo de punição ele pode estar suscetível, por exemplo? Pois não. O que prevê a lei nesses casos? É a Lei 81/37, tá? O artigo 2º dessa norma. A pena é relativamente pequena. É de 6 meses a 2 anos, o que equivale... De prisão? De prisão. 6 meses a 2 anos de prisão, o que equivale a um tempo de prescrição muito pequeno. Por isso que as instituições precisam trabalhar rápido. Tá? Para quem não sabe, a prescrição, o Estado tem um prazo para ir atrás daquele que praticou um crime. Se não for dentro daquele prazo, extingue-se também a punibilidade. Isso se chama prescrição. Então, o Estado precisa correr atrás num prazo de 4 anos. Então, só os débitos de 2000, e esse número que é tão alto, são só os débitos de 2017 para cá que ainda não prescreveram. Né? De 2015 para cá que ainda não prescreveram. Então, haverá esse trabalho para que seja efetuado o pagamento.
O senhor mencionou que o trabalho, essa força-tarefa, ela continua em atuação, né? Não parou por aqui, né? Com a devolução desse valor, né? Não, nem iniciou aqui. Sim. Essa força-tarefa já vem atuando e trabalhando junto desde 2016. Já efetuou prisões, tá? Já efetuou investigações que geraram outros ressarcimentos ao Estado, outros pagamentos ao Estado, e vai continuar agindo em outras áreas. Com relação a esse débito especificamente, após essa uniformização jurisprudencial que eu mencionei, permitiu que as instituições também uniformizassem a sua forma de atuação para que buscassem o ressarcimento. Aí, a partir de agora, são os novos apenas, né? Os novos débitos que forem surgindo, vai sendo feito o mesmo modus operandi da força-tarefa, notificação, os que não pagarem encaminhado ao Ministério Público tenta a mediação, não conseguindo, denuncia e leva o caso à Justiça. Promotor, o Ministério Público tem atuado muito fortemente nessa questão do combate à corrupção, do combate à sonegação fiscal e na semana passada apresentou oficialmente para prefeitos e presidentes de câmaras o município legal, né? Qual é a contribuição desse projeto nesse contexto? Perfeito. Eu antes queria especificar um pouco mais dessa nova forma de atuação do Ministério Público do Estado do Maranhão no que se refere à ordem tributária. Antes, em toda a comarca, nós temos aproximadamente 130 comarcas no estado, em cada comarca tinha um promotor da ordem tributária, assim como tem um promotor do patrimônio público, Sim. da saúde, do idoso e por aí vai. Todas as atribuições do Ministério Público. De forma pioneira no estado do Maranhão, a partir do ano passado, junho do ano passado, essa atuação no que se refere à ordem tributária mudou. Passamos a atuar de forma regionalizada. Dividimos o estado em 4 regiões e tem um promotor em cada região desta atuando de forma organizada. Eles são exclusivamente desta área, Sim. O que permite uma atuação mais uniforme, mais celeridade na atuação, mais especialidade. Tá? Então, os 4 colegas dessa área estão atuando de forma forte, eficaz, unida, permitindo um retorno ao cidadão. O que é importante, às vezes a gente já vive em crise, a gente já vive pagando tantos impostos e ainda vão atrás de mais? Não, nós não vamos atrás de mais, estamos indo atrás dos tributos que já estão instituídos, regulamentados, e lembrando que o Estado só consegue exercer eficazmente a sua função se tiver recursos. E esses recursos o Estado vive são dos tributos. Então, essas promotorias existem para atuar nisso. Pensando nisso, aproveitando exatamente esse momento de crise que nós vivemos, institucional, financeira, fiscal, o Ministério Público do Estado do Maranhão, verificando que a maioria dos municípios não exercem totalmente ou, em alguns casos, parcialmente, o seu poder, dever de tributar, porque a Constituição diz quais são os tributos de cada ente federado, Sim. e diz que isso é um poder-dever, ou seja, é a obrigação desse ente federado cobrar os tributos de sua competência. E percebendo-se que isso não era feito, nós fomos estudar, analisar através da nossa assessoria técnica, para poder verificar se esses débitos, se essa realidade de fato existia. E confirmamos. Os municípios maranhenses, em aproximadamente 89% deles, não exercem o seu poder-dever de tributar. Então, implantou-se esse projeto, que ele tem diversas fases, diversas funções, mas a principal é estimular o município a exercer o seu papel de tributar, de cobrar tributos, para que assim possa oferecer direitos à sua população. Então, a sua avaliação foi de que foi bem sucedida essa apresentação, de que cumpriu realmente o seu propósito, houve realmente uma conscientização dos gestores em relação a isso, né? A presença foi maciça, nós tivemos 89 prefeitos, 101 presidentes de Câmara,
e mais 120 municípios representados por... que não seja pelo prefeito ou pela presidência da Câmara. Então, nós tivemos uma presença maciça no evento permitindo que a gente possa ali foi uma apresentação do projeto. Os EREGs, os Encontros Regionais de Gestão Estratégica, que se iniciarão a partir do dia 23 de abril próximo em Imperatriz e vão se estender aí por 7 regionais. Nós estaremos ampliando essa discussão e é apenas a primeira fase desse projeto que pretende melhorar a situação fiscal dos municípios. Promotor de Justiça Cláudio Rebelo Correia Alencar, coordenador do CAOP, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público da Probidade Administrativa, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço, Dalciana, e nos colocamos à disposição de você e de toda a sociedade maranhense. Obrigada. O que são precatórios? Bom, precatórios é um instrumento que a Constituição prevê para que a Fazenda Pública, Estados, municípios e a União paguem os seus débitos, tanto de caráter alimentar, aqueles que são decorrentes do trabalho prestado pelos servidores públicos em relação aos órgãos, quanto aqueles que são as dívidas que os órgãos adquirem junto aos fornecedores, às empresas. O precatório de caráter alimentar, ele tem uma preferência em relação àquele que é das dívidas comuns. E em relação às pessoas que hoje têm mais de 60 anos, também tem preferência para receber os precatórios alimentares em relação a quem não é ainda considerado idoso, em relação a cuja dívida não é de caráter alimentar. Então, o precatório ele tem que ser inscrito até junho de um exercício financeiro para que ele possa ser pago a partir de janeiro do outro ano. Então, você tem que ter o processo de precatório. Depois de uma sentença reconhecendo o direito, tem que ser formado e ele tem que ser enviado e inscrito perante o tribunal ao qual está vinculado o juiz, para que ele possa entrar no orçamento do ano que vem, e aí o Estado, ou os municípios, ou a União Federal, possam pagá-lo até o final do exercício seguinte. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.